Bom, agora a gente vai falar o nosso bate-papo político de todas as quintas. Vamos conversar com a Cris Gisconsin, que é jornalista, cientista política. Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Oi, Oswaldinho. Bom dia, Cris. Tudo bem? Aos ouvintes da Mix, quem nos acompanha também online. Vamos falar aí, né, sobre política que tá pegando fogo, né? Literalmente. Em alguns lugares, literalmente. Literalmente. E também o Vitor Miranda, jornalista. Tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia, Cris. Bom dia, Oswaldinho. Bom dia para toda a nossa audiência aí. Bom, vamos começar falando da CPI das bets, que eu acho que teve um papel até importante em relação aos jornalistas, como eles se comportaram, os políticos e tudo mais. Tivemos ontem um influenciador, o Rico Melquiades, e no dia anterior a Virgínia, que chamou atenção, foram alvo até de vários comentários e tudo mais. Como vocês enxergaram esse cenário que aconteceu nesses últimos 2 dias? Você viu que a Rafa já quis começar com algo engraçado, né? Ela quis começar Não deixa leve. Foi uma piada. Foi uma piada. Foi. Está sendo, né, uma piada isso. Eu vejo até, né, se a gente fosse pensar que eles não fossem influenciadores, principalmente a questão da Virgínia, que confesso que eu não acompanhava a carreira dela, fiquei conhecendo muito mais depois da CPI. Se fosse uma pessoa, um cidadão comum, já com aquelas vestes, aquele comportamento informal, né? Poxa, é uma CPI, né? Ela foi com moletom, só pra contextualizar. Isso. Moletom com a foto da filha, tinha um copinho rosa com a propaganda da loja dela de cosméticos e um óculos, parecia uma adolescente. Foi tentar puxar o canudo e chupou o microfone. O microfone, sabe, quer dizer, assim? vários memes, né, foram produzidos após isso. E é um assunto muito sério, né? Os influenciadores não entendem a responsabilidade deles estarem ganhando milhões aí. Ela disse, enfim, que não era disso a fortuna dela. Eu acredito que muito mais, né? Hoje em dia, os valores... digo, não valores financeiros, mas os valores das pessoas mudaram, né? Então, um influenciador ganha milhões, enquanto a pessoa que trabalha tem que ter não sei quantos empregos para conseguir ter uma vida digna, né? Mas, enfim, entender a responsabilidade desse tipo de propaganda para as pessoas, que a gente chegou já a falar aqui em outros momentos, até com o Oswaldinho a gente teve um debate de que as pessoas estavam jogando até Bolsa Família, né? O dinheiro do Bolsa Família nessas bets. Então, é muito sério o assunto e os influenciadores estão levando, como diria minha avó, na flauta. Inclusive, foi quando questionado por um deputado, né? O Rico foi questionado a respeito do Bolsa Família. Ele falou assim, mas as pessoas não utilizam o Bolsa Família para tomar cachaça também? Então, quer dizer, eles estão tentando tirar o deles de lado. Mas o fato, o Vitor, aí quando a gente coloca nesse ponto, é que realmente é um problema os influenciadores hoje poderem atuar nessa área, né? Colocarem ali a Virgínia deixou claro, muito claro, que ela ganha mais dinheiro quando as pessoas perdem nas apostas. Ela deixou claro, literalmente, assim. E a conversa dela, que foi muito assustadora na CPI, foi quando ela cita, o que eu demonstro é um vídeo de demo, né? É um vídeo de demonstração, não é o vídeo que eu tô jogando mesmo. Eu jogo, mas o que eu mostro nas minhas redes é um vídeo de demonstração. E a pessoa tá olhando aquilo, tá vendo ela ganhando milhares de reais e tá falando assim, essa pode ser a minha vida, né? A gente entra numa questão assim meio complicada, porque traz a realidade das redes versus a realidade do brasileiro comum, que da não vida bate, real, né? Não bate, a conta não fecha. E ontem teve o episódio na participação do Melquiades, que foi muito engraçado. Quando ele joga, enquanto está rolando a CPI, ele joga, ganha R$120, e a Soraya, a senadora, que foi candidata à presidência da República, inclusive, fala assim, eu quero que você continue jogando para me mostrar. Aí ele fala assim, não, já ganhei 120, isso parei. Parei. Até parece que quem joga ganhou 120 e parou, né? Aí fica numa situação assim, a CPI é uma ferramenta que a nossa política possibilita, que antigamente dava medo. Eu vou depor numa CPI. Eu ia falar, quando o país era sério,
Não me lembro. Eu acho que desde quando eu nasci já não era sério, mas se tornou cada vez mais teatral, né? Era para ser algo assim que impunha, que deveria impor respeito, impor medo ou aquela responsabilidade. E o que a gente tem visto não é desmerecendo o papel de uma CPI, é desmerecendo a forma como uma coisa tem acontecido, parece um circo. Mas a culpa foi dos senadores, que um deles, o Cleitinho lá, que ninguém nem sabia, famoso quem, até ficou conhecido porque fez uma chamada de vídeo pra mulher e pra filha pra ver a Virgínia, e ontem o Rico comentou, assim, da diferença de tratamento. Foi nítido a diferença de tratamento. Ela foi tratada como uma popstar e ele foi tratado ali com, que nem aquela frase, né? Os amigos tudo, os inimigos da lei, né? E é só pra completar o que você falou, Rafa, que é muito bom, lembramos da Deolane. A Deolane foi presa, foram em casa, levaram, foi presa, a mãe dela também. Então, uma diferença de tratamento da Deolane pra ele e pra Virgínia, popstar total. Chegou lá de uma outra forma. É impossível, Rafa e Cris e Vitor, que você vá para uma CPI e coloque em frente às câmeras o copo com a marca da sua empresa. Isso é um absurdo. Sim. Isso é uma loucura que só cabe ao Brasil. Não, foi o auge, assim, enfim, da desconstrução mesmo, das instituições, né? A gente chega num ponto que você olha e fala, o que está acontecendo, né? Porque acho que eu vi um vídeo recente mostrando como a Soraya Tronic se portou com outra pessoa depondo na CPI, deu até voz de prisão, foi uma coisa muito dura da parte dela. E aí, com a Virgínia, elas fizeram selfie e ainda comentaram, eu não te segui, eu vou começar a te seguir. Aí outra, vou te seguir de volta. E, quer dizer, gente, é uma CPI, voltando né? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente lembra, como o Oswaldinho falou, né? Da CPI que tinha o PC Farias, exato, que era aquela coisa toda, que era o noticiário. E hoje a própria influenciadora, totalmente informal nos trajes e no jeito de falar. Em algum momento até ela virou pro deputado que fez uma pergunta, não entendi o que você falou, quer dizer, e ele nem foi tão rebuscado assim, né? Ele tava perguntando sobre a responsabilidade dela, se ela já tinha parado para pensar nisso. Não entendi a pergunta. Nesses casos da CPI, você falou da Deolane, Oswaldinha, quem tá previsto, né, para poder falar até o mês de junho? A mãe da Deolane, o Gustavo Lima, a Deolane, a Vitube, o Eliezer, que é marido dela, o Rodrigo Mussi, ex-BBB, aqui que eu nunca vi, Fernandinho do Tigrim, que é um influenciador, a mulher dele, Pamela, John Vlogs, a DK, a Jojo Todinho, Wesley Safadão, Tiro Lipa, Felipe Neto, Felipe Prior, que é ex-BBB, o Giliardi, que é filho da Deolane, e um Mike. E pra politicagem isso tá maravilhoso. Claro que tá. Isso tá maravilhoso. Tu apresenta esse menu pros senadores, pros deputados, e eles estão super felizes de saber que vão ter audiência nesse período todo, que vão tirar mais selfies, que vão fazer mais chamadas de vídeo. Bem colocado, Vitor, que eu acho que é isso mesmo hoje. A gente vê, eu vou até colocar um caso em paralelo, que aí vocês fazem. Vocês lembram da prisão há um mês, 2 meses atrás, do Oruan? Que aconteceu, proposital, ele foi preso propositalmente, ele fez aquilo proposital, com um carro que ele estava para lançar a música dele no final do dia. A música estava programada para ser lançada no dia da prisão. Ou seja, hoje os influenciadores, os artistas, muitas vezes, eles fazem propositalmente algo ilícito, vamos colocar ali de uma certa forma, para se promover, para colocar a música. Então, essa turma toda que a Rafa falou agora, todos os influenciadores com milhões e milhões de seguidores, para eles é um prato cheio, tá em Brasília. E para esses senadores também, lembrando que 2026 nós temos eleição, é isso, né, Cris? É uma colocação que para eles é um prato cheio para aparecer. Sim, e a cortina de fumaça, toda a crise que está acontecendo aí também, né? Então, vamos falar de Tigrinho, vamos mostrar o influenciador lá. Isso vai tomar os noticiários, as redes sociais, e enquanto isso, todo o resto fica em segundo plano. E quando a gente puxa até para as esferas municipais, quando acontece uma SEI, que normalmente é o que acontece nas câmaras, né, uma comissão especial de inquérito, a gente vê várias SEIs que são abertas, uma SEV que é aberta e não tem resultados concretos.
Então, assim, passam meses discutindo, passam meses acontecendo. Tá, o que isso vai trazer no final de tudo isso? Um ou outro talvez seja preso, mas na prática, o que isso melhorou na vida do brasileiro que tá apostando? Essa é a verdade. A questão das bets é séria. Quando a gente olha o Campeonato Brasileiro de Futebol, quem são os patrocinadores dos clubes hoje? Os 20 clubes, não, todos. Quem são só um não tem, é o Mirassol, é o Poti. Não, o Mirassol é único, é verdade. Poti. Então, assim, ainda, né? Não é ainda. Porque daqui a pouco isso se torna também uma estratégia para eles conseguirem uma bet também. A tendência é essa. Mas o brasileiro hoje tem mais dinheiro nas bets do que na poupança. O brasileiro tem mais dinheiro no tigrinho do que... Vocês já jogaram? Eu nunca joguei. Já jogou? Não, e nem entendo como é que funciona. Já jogou? Não, tem um amigo meu que ele joga muito assim, só que aí que tá a diferença. Eu vou colocar aqui um ponto pra vocês. Quando os influenciadores colocam como uma segunda renda, é uma fonte de renda pra você. Isso eu acho que entra na cabeça das pessoas de uma forma negativa. Quando você usa esse tipo de jogo como uma estratégia financeira, você tem um valor, como por exemplo, você faz um investimento. Você perdeu, mas é uma banca que você coloca. Você pensa como empresa, até ok de você colocar, porque tem ganhos e perdas, como todo mercado. Agora, quando você acredita que aquilo é uma segunda renda, que você vai mesmo ficar milionário, vai mudar a sua vida... Esse é o ponto que os influenciadores colocam na cabeça das pessoas. E são pessoas de mentalidade fraca, de pouca escolaridade, de não tem uma interpretação muito boa da vida. Então acabam cedendo, acabam entendendo que isso é real. E não é real. A Rafa perguntou se joga. Tem um amigo meu que ele joga e joga bem e ganha recentemente. Mas é que é diferente. Mas tem ganhos e perdas, como você tem que entender que tudo na vida. Não, mas é que assim, até pro ouvinte entender, existe a questão ali das bets, que é o jogo envolvendo as apostas esportivas, e tem os jogos de azar, que é o Tigrinho, é o Aviator, os cassinos. Crash. O Crash que é o Aviator, né? Então, tudo isso é jogo de azar. E fica complicado mesmo, né? Porque imagina, tem um algoritmo. Não tem como não pensar no algoritmo, né? Não, eu já ouvi pessoa falando assim, final de semana eu quero sair. Eu só preciso multiplicar meu dinheiro. Então, esse é o ponto errado. Sabe? Aí que tá. Se essa é a mentalidade da pessoa, ela vai se quebrar. Porque depois ela vai colocar, sei lá, os 30, 50 reais que ela tem, achando que vai ganhar 300, ela vai perder esses 30, 50 e ela vai falar assim, agora eu quero recuperar os 30, os 50 que eu perdi. Não existe isso de recuperar. E aí ela vai lá no banco, não aplica. Porque hoje as pessoas têm que entender a diferença de quando tinha um bingo, um cassino. Sim. Você vai pra Las Vegas, você vai lá, joga lá, é legalizado, acabou teu dinheiro ali, sei lá, você vai embora. Hoje tá no bolso, tá na mão, no celular. A pessoa vai lá, abre o aplicativo do banco, faz um empréstimo no banco e volta a jogar de novo. Cartão de crédito da família, às vezes da mãe, né? É uma loucura isso. E até interessante o ponto que o Oswaldinho tocou, né? Da questão do jogo ser, entre aspas, ilegal aqui no Brasil, pelo menos a questão do cassino, né? Que seria algo que pelo menos geraria emprego, entretenimento, né? A questão social também da pessoa sair, turismo. Se arrumar. E até os idosos que jogavam bingo, por exemplo, era uma coisa social, entre aspas, claro, não pelo jogo, mas pelo sair de casa e conversar com outras pessoas. Hoje também tem a questão da depressão das pessoas viciadas em jogo. Que elas ficam ali no celular e... Exatamente. E puxando por esse resgate histórico, a gente só vê há quanto tempo que existe essa hipocrisia, porque o jogo do bicho é proibido. E você conhece alguém que faça o jogo do bicho ou que jogue no bicho. Aí dá mais de método de assunto, mas até mudando um pouco desse caso da CPI, a gente tem outros assuntos aqui, por exemplo, relacionados à política. A gente falou mais cedo de uma pesquisa que foi divulgada pela Real Time Big Data sobre o governador ali, Tarcísio, que aponta como um dos favoritos na disputa em São Paulo, mas também em paralelo a gente tem o Bolsonaro, que não se sabe se está inelegível, se vai ficar, né, inelegível ou não. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu vejo que o Tarcísio é o nome favorito, mas ele não se afirma como candidato, né? Eu acho que recentemente a gente até saiu, acho que foi no Infomoney, ele falando que não é o candidato, ele vai ficar em São Paulo. Mas até
concretizar o que ele diz e a eleição, muita coisa pode acontecer, né? E, enfim, essa situação do Bolsonaro, o governo Lula está enfrentando crise atrás de crise, eu acho que a situação está bem delicada, né? Eu acho que fica bastante difícil e a saída mesmo seria um nome como o Tarcísio ali pro jogo político mesmo. Mas a gente tem que aguardar. Essa questão do Bolsonaro, eu sinceramente não acredito que ele vai ter condições de disputar uma eleição por conta de todo esse processo que está rolando. Mas enfim. abre brecha agora, o Ramagem. Eu acho que agora o Hugo Mota colocou um pouco o pé no peito ali nessa questão do STF e dependendo de como a casa agora, a Câmara puxar para si, podemos ter reviravolta no que vem. Podemos, mas podemos ter uma situação à la Mongaguá mais pra frente. Bem colocado, bem colocado. A sensação que dá é que os agentes políticos, não os políticos em si, os agentes políticos fazem o possível para tirar Lula e Bolsonaro da próxima disputa. E aí fala assim, tirou os dois que tem causado tanta polêmica no Brasil nos últimos 20 anos, vamos começar do zero. E vem quem? Aí é a questão. Porque, ao mesmo tempo que tentam tirar os dois, não tem uma figura que tenha uma força política igual os dois. Quem é... imagina uma eleição sem... sei lá, nem passa pela minha cabeça sem a figura do Lula e do Bolsonaro no ano que vem. A gente não tá falando daqui a 4 anos, a gente tá falando já verdade. do ano que vem. Mas aí a gente tem, se esse cenário fosse real, né, colocando assim, aí sim o Tarcísio seria, eu acho que o nome principal, por exemplo, mas a esquerda não tem o nome. A impressão... Tem o Boulos. Não. Acho que o Boulos não tem força. Tem força. Não. A rejeição é muito grande. Mas tem um nome, uma coisa é ter força, outra coisa é ter sim, um nome. concordo. E assim como a direita tem vários nomes, mas nenhum que chegue no calcanhar. Tem a questão do Caiado, né, que lá de Goiás, que tá forte ali nos bastidores, mas que também não é um nome de projeção nacional, é muito diferente. O nome mais forte não pode, que é o Nicolas. Sim, porque ele não tem idade suficiente. Mas eu acho que o Nicolas seria hoje um principal nome, porém novo, né? Mas pelas atitudes que ele vem tendo, pelo posicionamento que ele vem tendo, acho que ele seria um nome muito forte. Aliás, acho que ainda vai chegar o momento dele, mas vocês falaram, né? Tem Caiado, tem... O próprio Zema, que já concorreu... Ratinho Júnior. Ratinho Júnior também é um nome forte. Tem também ali, né, o Ciro voltando naquela. Mas a política é de acordo com o balanço, né? Por exemplo, vocês se lembram que alguns anos atrás o Dória era a hype do momento. Sim. Foi prefeito, foi governador, chegou para ser presidente. E isso não pode ser descartado. Um outsider. Alguém de fora. Sim, exatamente, como poderia ser o Marçal, mas que também ou já está fora Gustavo Lima, Danilo Gentili, volta e meia vem esse o Danilo disse, né, que ele é um pré-candidato ao ano que vem, ele já deixou claro isso. Mas o Danilo, né, como a gente não sabe o que é verdade ou não, né? Quem você acha, Cris, um outsider assim, tipo o que o Vitão falou? Não, é interessante, o próprio Trump é um outsider, né, se você pegar... A primeira, né? Mas na primeira, milionário, né? Tipo o Roberto Justo. Eu pensei nisso, sabe? Porque a gente faz um comparativo ao Trump, né? Até a mesma questão de ser empresário, apresentador, do mesmo ramo, do mesmo reality, do aprendiz, no caso, Mas enfim, eu acho que não tem espaço para vir um outsider agora. Assim, aos 48 do segundo tempo. Eu acho que seria alguém que já teria que estar construindo alguma coisa. Por exemplo, falando do Marçal. Se ele não tivesse nessa situação agora que ele se encontra, ele poderia ser um nome forte, porque hoje a política muda quando o político chega para você e traz uma esperança de futuro e de mais próspero, que é o caso do Marçal como coach. Quando o Lula vai a público e fala, a gente gosta de comer o pãozinho com um negocinho assim... O povo não quer mais isso. O povo hoje tem acesso à rede social e vê as pessoas milionárias, as pessoas ganhando dinheiro. E aí volta pra história da Beth, né? Porque é tudo circular. E ele quer ter aquilo também. Ele quer prosperar também. Quando o Lula vem com aquele discurso da simplicidade, ele acaba perdendo o eleitor da classe social mais baixa porque ele quer ascender. E aí quando vem um Pablo Marçal da vida, coach, que traz pra você
possibilidades e virar mostra... a chave. Isso, mindset, entendeu? Outra pegada. Agora, quando hoje. você fala desse ponto, né, eu acho que é interessante, você falar em cima nos 48, mas eu acho que hoje a internet te permite isso. E principalmente quando a gente fala que, o Vitor falou bem, não se vê sem Lula e sem Bolsonaro. A rejeição do Lula, ela é muito alta pela direita. Só que a rejeição do Bolsonaro, ela é muito alta pela esquerda. Então, um nome desses, ele acaba pegando esse aproveitamento de rejeições. Na verdade, acho que hoje... precisa do outro. Eles se retroalimentam. Exatamente. Só que quando a gente fala que o Lula foi... Na verdade, o Lula não foi eleito. O Bolsonaro perdeu a eleição. Muita gente fala isso. Concordo. Certo? Seria a mesma coisa hoje com uma terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro ganhariam as eleições. Eles perderiam para eles mesmos. Com uma terceira via. Vocês acham que teria uma terceira via um dia na vida da região? Alguém? Daqui, da região? Da região? Um dia. Não na próxima, né? Pode acontecer. Quem? Se o Neymar quisesse se candidatar, tá bom. Ué, tô dizendo o nome aqui, você falou o nome, né? Neymar não teria... Eu vou te falar que as pessoas não votariam no Neymar, não. Depois, se ele faz isso no Santos, imagina na presidência. Não sei. Mas vamos lá. Tô falando o nome de pessoa conhecida daqui, né? Que é o mais... Literalmente seria o presidente que cai, né? Mas e aí? Vem alguém? Eu não consigo ver ninguém no momento. Nem o Márcio França? Não, passou o tempo do Márcio. Perdeu o timing, né? Aquela coisa. Eu acho que aquela eleição do Senado que ele acabou perdendo pro astronauta Marcos Pontes, né? O nome dele. Que aliás tá voando, né? Ninguém tá vendo o astronauta por aí, né? Dizem que ele vive no mundo da lua. É infame, mas é verdade. Mas quer dizer, ali acho que foi um momento difícil para ele, né? E como a gente citou, a questão do Dória também, que perdeu a hype. E, aliás, o Dória, além de sair, afundou o PSDB junto, né? A gente viu... a pá de cal agora foi o Eduardo Leite saindo, indo embora. Acabou, o último apaga-luz. Você acha que a pá de cal foi essa? Eu acho que a pá de cal foi o Alckmin, né, gente? Não, quando o Alckmin fala da cena do crime... E aí ele vai pra lá agora como... Nossa, eu acho que isso não acaba com toda a possibilidade do PSDB ter alguma credibilidade na vida, mas... Não, o futuro do PSDB é se fundir com outro partido e recomeçar. Não, parece que já tá caminhando né? Não tem mais, né? PSDB mais, acabou. E se a gente conheço pensar... poucos tucanos da resistência ali. Aqui da região. O Paulo Alexandre ainda. Os ouvintes, a Teixeira também. Os ouvintes estão falando aqui, o Neymar não, mas o pai dele, se candidato, seria um nome forte aqui. E tem o tio, acho que o tio do Neymar já foi candidato a vereador em Praia Grande e não conseguiu se eleger a vereador de Praia Grande. Acho que era o tio do Neymar, se não me engano, foi candidato a vereador em Praia Grande. O tio do Neymar? Então, isso, e na época que lançou o Instituto Neymar na cidade, não sei se todo mundo lembra, mas Praia Grande tem um instituto. E que em tese seria o momento para fazer um vereador da família. Com certeza, e não teve chance. Mas se a gente nem lembra do cara, não é, Cris? Pois você mora lá. Sim. Você nem lembra do nome, a não gente lembro. muito menos. Tio do Neymar. Mas se fosse alguém marcante... A gente, é fulano de tal. Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu preciso fazer um break, gente, tá bom, mas a gente já volta, tá? É rapidinho. Fazer um break, 7h26, vamos prestar serviço, Rafa. Jornal da Mix, Trânsito. Vamos falar a respeito do sistema Anchieta Imigrantes. Como eu falei há pouco, teve o acidente na Padre Manuel da Nóbrega, um caminhão-tanque pegou fogo e por conta disso, no sentido Praia Grande Peruíbe, tem essa interdição. Nos demais trechos, tudo certo. E na cidade? Pelas vias bem tranquilo também nesse momento, sem fluxo alto, mas a divisa aqui que a gente tem agora, né? Chama um pouquinho a atenção, só Francisco Glicério, ali no comecinho, ali entre o canal 1 e o canal 2, a Praia Grande tá tranquila também, São Vicente, deixa eu ver para essa sua aqui, como é que tá a situação desde a saída, não, tá fluindo bem também, sem problema, 7h27. E aí, tem fila na balsa? Na balsa não, mas a barca continua lotada e com muita gente esperando, porque só tem 2 lanchas, por isso você que precisa atravessar de Santos para Vicente Carvalho ou vice-versa, já se prepara para se atrasar um pouco. Mas vamos falar de coisa boa, onde você nunca tem atraso nem fila, é na Obra Max, e começou por lá a feira de aquecimento e instalações elétricas, produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. Bora lá economizar? Ducha 5.400 watts Forussi, só R$ 39,90.
Ducha 4 temperaturas Fame com cano, só R$ 59,90. Mini disjuntor bipolar 32 amperes VEG, só R$ 34,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Ministro Marcos Freire, 1500, na Praia Grande. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no zap 13 3003 3400, 13 3003 3400. E você que é profissional da construção, não perca cursos grátis da Academia de Profissionais. Acesse academiadeprofissionais.obramax.com.br e se inscreva. Você está ouvindo o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Quer saber tudo sobre séries, filmes e o mundo geek? Cola com a gente no Drops Mix Cultura Pop. Diego Baroni traz curiosidades, lançamentos e muitas dicas desse universo pra você. É o Drops Mix Cultura Pop, todos os dias em várias edições aqui na Mix. Na academia, todo mundo ouve a Mix. Neste mês de maio tem Mães no Comando no Shopping Vila dos Carros de Santos de Praia Grande. Afinal, são elas o nosso primeiro GPS a nos indicar a direção correta. E como elas não param nunca, um carro simboliza como ninguém todos esses movimentos. Por isso, em maio, todos os carros terão descontos, brindes e condições especiais para vocês se presentearem e presentearem as mentoristas de nossas vidas. Mães no Comando no Shopping Vila dos Carros. 238 canal 3823 da Senador Feijão Santos e 3113 da Presidente Kennedy em Praia Grande. Sabe por quê, mamãe? Eu amo você. E se beber, não dirija. O melhor mix do Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Mix 76, já estamos de volta. Você continua mandando sua mensagem pra gente no 9967067. Hashtag limpeza e cinema pra você concorrer ao kit da Start Azulim com os 3 produtos de limpeza e também ao par de convites do Cinemark. A gente tá recebendo aqui pro nosso bate-papo político hoje a Cristiane Desconce, jornalista e cientista político, e também o Vitor Miranda, jornalista. A gente tá batendo um papo aqui, falando de bastante coisa. Deixa eu entrar num ponto aqui, antes da gente trazer um pouquinho de política regional, né, local. Bom, nós temos a visita aí do presidente Lula à China, né? Algumas coisas acontecendo. Nossa primeira-dama causando alguns problemas, né? O presidente também com algumas falas, alguns negócios acontecendo entre Brasil e China. Só que o presidente Lula, ele voltou a defender uma revitalização do sistema de governança global. Gente, o que significa isso? Para quem gosta de teoria da conspiração, é uma nova ordem mundial, né, gente? Voltando ali, a gente ter um sistema único, né? Isso mais argumentando que não há mais espaço para ações unilaterais, citando desafios aí de aquecimento global. Queria o comentário aí de vocês dois, Vitor e Cris, a respeito dessa visita do Lula, principalmente da fala da Janja, né? A Janja ali. E o que tinha naquelas malas? Alguém sabe me dizer? Não tenho essa informação. São 200 malas? O que faz 200 malas assim numa viagem, né? Será que era só pra levar de volta? Era vazia? Muamba. A gente não paga a taxação internacional, a taxa das blusinhas? Tava na fonte. Shopee 3D, né? Mas pra taxar pro povo, taxa, né? Pra trazer, tá tranquilo assim, então? Ou será que estavam levando alguma coisa pra lá? Como é que a Rafa falou mais cedo? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei? É o rigor da lei. Simples assim. Getúlio Vargas. Não é simples assim. Mas comentando, né, o mal-estar novamente da nossa primeira-dama, né? Não é a primeira vez, ela já fez uma referência ao Elon Musk no último evento, né? Mandando ele para aquele lugar. E agora ela falou, né? Simplesmente criticou o TikTok, né? A plataforma, para o pessoal lá na China, falando que era uma plataforma tendenciosa para a direita e tal, sendo que a gente sabe que existe o algoritmo, né? E é tendenciosa para ver o que você quiser. A gente podia dizer que muita gente já falou a respeito que na China é muito mais educativo. Exato. E aqui no Brasil a dancinha impera. Mas por quê? Porque a gente dá atenção pra dancinha e não pra educação, né? Então, é muito dúbio você criticar uma plataforma ali diretamente na fonte, fora que é uma quebra de decoro, enfim, né? Como a gente sempre fala, né? Educação em primeiro lugar, né? Você tá na casa de alguém,
você tem os seus limites ali dentro, né? Inclusive a forma de conversar. É como chegar aqui na Mix e fazer uma bagunça absurda, né? Eu acho que educação primeiro, né, Vitor? E assim, eu fico pensando o que para a China uma visita de uma comitiva brasileira, porque hoje a gente fala, o presidente foi com sua comitiva para a China, dá a impressão que a gente foi solucionar metade dos nossos problemas. É passeio puro, né? Mas assim, pra China, como é receber hoje uma comitiva brasileira? Porque se a gente pensar há 2 décadas, quando falavam tal dos BRICS, o Brasil estava num momento completamente diferente no cenário mundial. E aí, de repente, parece que a gente está passando pinico em tudo que é canto, falando assim, a gente precisa de uma solução porque nós não somos capazes de produzir a resposta que o povo precisa, né? Então, naquele cenário dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, onde que foi parar o Brasil, né? Eu fico curioso de saber qual é o ponto de vista deles. E aí, quando ainda tem uma comitiva com falas totalmente atabalhoadas, como foi a da Janja, eu acho que a repercussão lá não deve ser muito positiva, não. É meio chato você pensar que vai uma comitiva dessa magnitude pra chegar lá pra reclamar do TikTok. É demais mesmo. Ainda mais pra um país fechado como né? O Xi Jinping ainda deixou, vocês têm a possibilidade de banir se quiserem ou não, mas você vai fazer isso, deixar claro lá na China onde é tão fechado. Eu acho que foi muito mal colocado. E tivemos comitiva recentemente pro Vaticano. Exato. As viagens assim tão maravilhosas. Ganhou uma eleição, parece que você tem direito a viajar pelo mundo. Pois é, o passaporte deve estar, agora não é mais carimbado, né, agora é eletrônico, mas lembra quando tinha o carimbo? Sim, a galera precisava até substituir o passaporte. Mas falando também de política internacional, a gente deu aqui mais cedo algo que eu acho que é importante a gente destacar. O Javier Milei endureceu regras de imigração na Argentina, inclusive cobrando por educação, por saúde. Agora todo mundo que viajar vai ter que ter um seguro-saúde. E detalhe, seguro-saúde não é barato, é uns 200 e poucos reais. Não é barato, assim, porque é um gasto que poderia ser evitado, mas enfim, como vocês enxergam essa política que ele anunciou? Eu acho que ele tá no embalo da direita, né, do Trump, e ele se espelha muito no Trump, né, mas isso mostra a evolução, de fato, da Argentina, principalmente econômica, né. Eu tive aqui há um tempo atrás, no programa, comentei sobre isso, né, e até na época eu fui criticada pelo Chagas, né, que o Chagas falou, não, mas na Argentina tem não sei quantos milhões de pobres. Eu falei, sim, mas sempre teve, não é? Então, mostra que a Argentina de fato está prosperando e agora o Milei está endurecendo. Por quê? Porque fatalmente, entre aspas, mais pessoas vão querer morar lá, né? As pessoas não querem morar num país que está derrocado, querem morar onde está prosperando. Então ele já está prevendo essa questão de imigração. Portugal também começou a endurecer as regras. A Rafa trouxe, né? números, né, mais cedo a respeito dos valores que são gastos com as pessoas que estão de fora. É um valor muito alto. São 57 milhões, que a gente falou, em reais, né? Em pesos são muito, não lembro agora o número. Mas assim, 57 milhões em reais para Argentina, numa economia dessa, quando a gente olha, é claro que provavelmente essa situação ela não vai perdurar para sempre. Durante um bom tempo, né, para fazer um caixa, para retornar ao povo argentino que eles merecem, que eles precisam, né, depois de tantos anos de peronismo e quebrar a Argentina como foi, provavelmente uma hora isso volta, mas agora é botar na rédea, né? É só parar pra pensar quanto tempo faz que a Argentina parece aquele carro que tá no atoleiro, que gira e não sai do lugar. Então, nesse momento, é meio natural entender o comportamento do governo argentino, porque tem um respaldo. Eles têm a chancela do governo dos Estados Unidos, que está fazendo a mesma coisa, que está endurecendo. Tem casos na Europa e assim, não, agora é o nosso momento de adotar algumas medidas que para alguns pode soar impopular, mas que para eles são ajustes dentro do país, né? Então eu entendo que o respaldo do Trump é muito
fundamental nessa questão. É que essa não é a realidade de lá. Eu estive na Argentina no ano passado de férias, nós fomos em 4 pessoas. E a gente imaginou um cenário, porque estava sendo vendido, não, está barato, tudo mais. A gente se deu mal, porque acabamos gastando mais do que a gente imaginaria. Já foi barato. Não, mas quando nós planejamos, que foi 2 meses antes, estava de fato mais barato. Quando a gente chegou lá, as pessoas falavam no hotel, os taxistas, era muito caro, era muito mais caro que aqui. E agora, os americanos, que nunca reclamam de nada, porque a moeda deles é forte no mundo inteiro, estão dizendo que não compensa, que está muito caro. Por exemplo, um café na marca verdinha lá, você vai e paga 10 reais, que aqui é 20, eles falaram que lá eles estão pagando 30. Então é mais caro que aqui, mais caro que nos Estados Unidos, entendeu? Então tá fraco o dólar. É complicado. É que também o dólar na Argentina, ele tem 3 tipos de dólar, né? Então, tem o dólar oficial, tem um paralelo e tem um outro dólar que é o Blue, se eu não me engano, tem um dólar diferente. Então depende da cotação e da forma que ele é vendido. Nem no Blue. Não, nem no Blue. E aí fica realmente difícil. O Marcelo até mandou aqui pra gente, o Oswaldinho, a respeito da Carla Zambelli. Acho que antes da gente passar pra política regional, ela foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato. Como vocês enxergam essa questão? Acho que é o que o Vitor já falou, né? É tirar todo mundo da jogada, né? É limpar o caminho. A sensação que eu tenho é que, assim, se pudesse sentar um representante neutro, digamos assim, entre aspas, com Lula e Bolsonaro e falar assim: nenhum vai participar ano que vem, vocês apertam a mão, acabaria metade das crises que a gente tem no Brasil. Totalmente, né? Acabaria assim, não, os dois estão fora? Tá bom, então, acabou. Alô, Alexandre de Moraes! Eu ia falar que Alexandre de Moraes, Lula, mas essa visão já seria muito surreal, né? Surreal, né? Alexandre de Moraes, Lula e Bolsonaro fechando um acordo, os 3 aceitam. Mas pra mim é essa questão. Mas aí tinha que ser os 3, né? Os 3. Os 3, cada um vai para um lado ali, deixa o Brasil os respirar, presidentes, né? E o presidente. Então, e o imperador, né? Outro dia eu vi algum comentarista político, não vou me lembrar quem é, que falava assim: não, o Alexandre de Moraes nunca vai se candidatar à presidência, ele tem mais poder que os presidentes. Mandou super bem. Hoje tem quem diga, que eu fiz a brincadeira aqui, mas é isso que o Vitor falou, são os 2 presidentes, né? Vamos colocar e o imperador. E o imperador, a forma que é tratado. E nem pra ser o Adriano, que jogava bem, né? Pois é. Mas, enfim, vamos falar do nosso quintal? Vamos. Porque o Vitor está ansioso. Eu quero ouvir a Cris. A gente ia falar de Mongaguá, mas eu tô recebendo no ponto eletrônico, que é a brincadeira. Temos Praia Grande, Cris? O que acontece em Praia Grande? Pois é, Praia Grande cancelou, né, o evento Vila Junina, que são shows, né, que acontecem no meio do ano para fomentar a economia, o turismo, etc., justificando que o governo anterior não teria deixado orçamento suficiente para tal realização. Quem veio a público foi o secretário de Cultura, foi o porta-voz da má notícia para a população, o Petis, né? Ou seja, a bem alta triste, cúpula, inclusive, né? a alta cúpula ali botou, né? Vamos lá, secretário, fala você. E no dia seguinte, a ex-prefeita se manifestou no Instagram dela, contundentemente falando que não tinha nada disso e concluiu a frase final com "sejam homens", né? Porque estava dizendo que era uma inverdade. E muito se questiona que no começo do ano passou pela Câmara o pedido de uma verba adicional, né? Não é bem assim a frase, o termo correto, me perdoem aí, para a criação de 3 secretarias, sendo uma delas do neto do Mourão, né? Então isso está sendo muito criticado. As pessoas ligam os pontos, né? Ligam o famoso Lé com Cré e falam: poxa, para criar uma secretaria para o neto tinha verba, mas agora não pode colocar um crédito adicional, suplementar, não sei exatamente qual seria o mecanismo, aí o Vitor pode me ajudar, que ele também entende de Câmara, né? Não, mas é só uma aspa importante. O secretário de Cultura em questão era secretário na gestão. Exatamente. E ela cita isso. Você fez parte. Ela traz essa... ela coloca assim: você não colocou a previsão, não foi? Alguma coisa nesse sentido.
É forte. Eu fico sempre, quando vejo essas coisas assim, lembrando de uma frase icônica de Homer Simpson. A culpa é minha. A culpa é minha. Põe em quem eu quiser. E eu coloco em quem eu quiser. Muito bom. O Vitor ama os Simpsons. Muito bom. A culpa é Ele está minha. parecendo o Homer. Como assim? Não, visualmente. Ficou roxo. Meu Deus do céu. Então, porque o cenário de Praia Grande tá parecendo isso, assim, agora tudo é culpa da Raquel, e assim, não é fazendo defesa, juízo de valores, assim, mas onde estavam esses que hoje estão criticando durante o governo da Raquel? Que não teve nem a chance de disputar uma reeleição. Iria ganhar? Eu acho que sofreria demais. Sim. Sofreria muito demais. Difícil ali. O cenário ali tava ruim pro governo, né? Mas onde estavam esses? Não foram eles que apoiaram? Não foram eles que colocaram? Mas chama atenção ser o mesmo secretário nos dois governos. Sim. E aí que tá, quem tá mentindo nisso? Porque ao mesmo tempo ela, sejam homens, ok, se fosse outra... Sejam. Sejam. Se O plural fosse plural, então, o plural se fosse é que outro traz secretariado, você podia falar, ok, tem uma troca ali. Mas o mesmo secretário, ou seja, estava no outro mandato. E assim, é uma constante na história de Praia Grande essa questão do sucessor. Aí o sucessor sempre quer a reeleição e o dono da cadeira volta. E isso acontece há muitos anos, vamos dizer Década aí. de 90, foi Mourão, Yamauchi, Mourão 2 vezes, Aí o Roberto Francisco, morreu. Mourão, Raquel. E nesse imbróglio, né, teve vice que quis ser candidato e protagonizou ali, acho que a eleição mais disputada e mais polêmica de Praia Grande, que foi quando o Alexandre Cunha, que era o vice do Mourão, quis ser candidato, o Mourão não apoiou ele. Apoiou o Roberto Francisco, e aí tinha a tal da história do DVD que colocaram. Olha, é tão velho, gente, perdoem os ouvintes jovens, mas o DVD foi colocado na porta da casa das pessoas às vésperas da eleição, com denúncias bombásticas. Eu não sei o conteúdo, eu só ouvi falar, é que nem o Caviar, nunca vi nem ouvi, só ouço falar, mas... Na sua casa não chegou nenhum DVD. Não chegou nenhum DVD. Mas enfim, quer dizer, ali tem dono. E lembrando o seguinte, que nesse período todo a Câmara nunca conseguiu lançar um candidato forte. E assim, é uma cidade em expansão, em crescimento. Os 30 anos naturalmente credenciariam vereadores a almejarem algo mais, né? E a Câmara nunca conseguiu emplacar um nome com condições de ganhar a prefeitura. Mas também qual nome você lembra ali? Durante esses 20 eu lembro que houve uma época que o Serginho estava bem forte em Praia Grande. O Serginho, sim. Ele até foi o vereador mais votado por muitas vezes. Ele ainda é vereador? Ele ainda é vereador. E, assim, houve uma tentativa, mas é o que o Vitor fala. É sistêmico, né? Mas, sinceramente, falando de Câmara, eu acredito que a população em geral, até de outras cidades, acabam se recordando mais de vereadores de Santos ou de Guarujá do que das outras cidades. Que às vezes acaba não tendo essa expressão de aparecer na mídia, de falar... É que dentro da política, às vezes, um acordo de cavalheiros, algo que existe por trás, sempre se espera que algum nome da Câmara receba um apoio do mandatário para uma sucessão. O Márcio França se desgastou muito em São Vicente quando não apoiou o Luciano Batista e colocou o Tércio. Depois foi pior ainda, quando falou assim, vai ser o Caio, enquanto a Câmara estava dizendo assim, queremos outro nome, pode ser o Paulinho, ganhou o Billy. Então, isso é uma coisa informal que existe, mas a Câmara sempre, tu acha que os vereadores estão satisfeitos em ser vereadores para sempre? Sempre tem alguns que querem um degrau a mais. Um degrau a mais. Em São Vicente, quem tem tido protagonismo é o Pereto, mas mais pela página policial por conta do irmão dele ter morrido do que pelas ações. E até quando você trouxe dos vereadores, por exemplo, de Guarujá, será que são lembranças positivas? Não, sim, lembranças. Sabe? Quer dizer, essa é a questão. Às vezes, é um papel difícil ser vereador. Vamos trazer. Mas você acha que hoje não falta também um planejamento? Porque hoje é muito showbiz. Vamos colocar a verdade?
Vamos colocar hoje é rede social total, hoje é como você se expressa na rede social, como você demonstra o que você faz. A gente vê que tem diversos hoje deputados estaduais aqui que eram, né, pessoas influentes que estão e trabalham muito bem as suas redes sociais e aparecem muito bem pra mídia. Mas sabe onde os vereadores se quebram? Eles se quebram nisso. Não, eles se quebram fingindo que são executivo, estando no legislativo. Exato. Eu vou consertar a sua rua. Não vai. Não vai, você não pode. Não é função dele. Agora, quando tiver o problema na rua, quem vai ser cobrado não é o prefeito, é o cara que tá na rua. É o vereador, é o para-choque da sociedade, a gente sempre fala isso, né? Esse é o papel. Mas eu não sei se a população tem essa consciência que você tá falando, o Vitor. Eu acho que às vezes quando vão lá cobrar nas redes, e o Osório falou bem, antigamente, qual era o procedimento? A gente vem de uma época que a gente foi jornalista sem WhatsApp. Sim. Então, você ligava, você apurava. Você anotava o protocolo na ouvidoria. Antigamente, a ouvidoria era o cargo dos sonhos. Hoje é deixa pra lá, né? Até porque as redes sociais potencializam problemas. Sim. Não vai ter ouvidoria para dizer assim. Ou encontram problemas onde não existem. Eu elogio o atendimento que eu recebi em tal unidade de saúde. Isso vai ser 1 em 100, sabe assim? Mas os vereadores, como eles tentam assumir um papel que não é deles e eles se desgastam, porque o problema sempre vai ser maior do que a solução. E eles também não têm a caneta pra de repente chegar, eu já vim aqui 3 vezes nessa rua falar desse buraco, eu vou consertar. Ele não tem a caneta pra isso. O Arley mandou aqui pra gente, Arley, muito, muito boa a sua colocação, eu vou ler, tá? A modinha agora dos vereadores é ir no hospital pegar médico dormindo na hora dos descansos. E é verdade, eu já vi vários, tá? Eu já vi vários fazendo isso. Mas não deixa de ser o papel do vereador, que é legislar e fiscalizar. Então, mas aí é isso que a gente tá falando. A diferença de querer fazer do executivo, não, é a fiscalização. E fazendo isso de uma forma mais, usando a rede social, né? Acaba aparecendo mais. É o cargo mais ingrato que tem, é vereador. Com certeza. Eu não tô falando financeiramente, não tô, porque, né? As facilidades, mas assim, é o cara que abre a porta de casa e tem alguém falando assim, meu filho precisa de vaga na creche, eu quero que minha sogra seja atendida na... Mas você não acha que deputado também passa por isso? Quero muito uma vaga... menos. Não, passa menos, mas também passa. Quero uma vaga vaga em hospital. Todo mundo... O deputado tem umas emendas que os vereadores não... O deputado aparece na fotinho ao lado do governador, ao lado do presidente. Do governador. Ele aparece nos eventos grandes e tem direito à fala. E se for deputado estadual, eu falo, deputado estadual é o cargo dos sonhos para qualquer um que quer se acomodar, porque é um lugar que você entra, a cobrança... não tem cobrança. Qual é a briga que tem na Alesp? É um estado rico, tu só aparece em fotinho, vez ou outra vai para outras cidades. Então assim, se o cara quer se acomodar na política, o cargo de deputado estadual, e eu não tô menosprezando a função é importante, mas em termos de cobrança, o vereador tá muito exposto. É que eu acho que vidraça, quando a Rafa fala da dificuldade do deputado também, é a questão do sistema do legislativo. Por exemplo, você sozinho não consegue nada. Então fica bem complicado. Eu acho que é essa a questão que a Rafa traz, né? A dificuldade de você se relacionar e fazer andar alguma coisa que é do seu interesse. E tem que convencer seus pares, tem que convencer o executivo e trazer a clareza para a população que nem sempre está interessada em saber. Exatamente. Nem sempre é uma grande maioria, né? Grande maioria. Porque como a Rafa falou, muitas vezes não sabem. Aliás, não é sabe, não quer saber. E nem quer saber exatamente o que é função de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um federal. As pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa, todos os poderes têm os mesmos deveres ali. E não. O brasileiro adora a eleição, mas odeia a política. Excelente. É do Homer também, não? Não, é. Essa é sua. Miranda Vitor. Quando vai chegando a época de eleição, aí tu vê 3 meses antes, todo mundo nas redes, todo mundo senta pra conversar numa festa de família, tá todo mundo falando sobre... Se matando, né? Se matando e se odiando, amando é raro, né? Mas aí passou a eleição... O que dá mais briga? Futebol ou política? Ou Big Brother? Eu joguei e fui embora. Não, Big Brother esse ano foi fraco. Joguei e fui aí.
Acho que política. Será? Eu acho que hoje em dia política dá mais. Eu acho, tem família que não se fala por causa de direita e esquerda, gente. E futebol, beleza, a pessoa é corintiana, não é tão beleza, né? não, Cris. Paciência. Tem família que foi... Não, eu concordo com que foi rompida, que teve ruptura na família por causa de política e os velhinhos das duas famílias foram roubados pelo INSS. As duas, verdade. É difícil. Se a gente parar pra pensar também, esse escândalo do INSS, ele é ultrajante, pra dizer uma palavra educada. Até a gente fica voltando. Eu acredito que não necessariamente quem tem mais seguidores em rede social teria que ter a maior credibilidade, mas é isso que o mercado vê. Você vê, pra você contratar, às vezes, uma pessoa pra fazer uma propaganda, mas quantos seguidores ela tem? Ou pra você ir num evento, mas quantos seguidores tem? Mas isso virou social, Rafa. Hoje você pega um restaurante, as pessoas, na maioria das vezes, olha, quantas estrelinhas tem? Com os comentários que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. Não deveria ser assim, mas infelizmente... É complicado. Se a gente pegar pra falar ainda da região, tem a questão de Mongaguá. Tem uma nova que é... a chapa do Rodrigo Casabranca está pedindo a inelegibilidade da chapa da Cristina Wiazowski porque alega que secretários municipais que atualmente estão no governo ou servidores, eles estão sendo em cargos de confiança, estão sendo exonerados por não apoiar, de repente, uma candidatura dela. É aquilo, né? Mongaguá é uma vergonha. A gente fala de ex-presidentes, não, é uma vergonha. Eu acompanho a política regional há bastante tempo. Nós tivemos prefeito preso, sim, por conta de verba de merenda. Educação e merenda. O Arthur Parada Próxida. Depois teve a confusão nas últimas eleições, que tinha um prefeito, que era o Marco Aurélio, ficou lá um tempo, aí brigou com o vice, rompeu com o vice, o vice se reelegeu, aí agora, na última eleição, ambos brigaram. Não, perdão, Itaém. Tô falando de Mongaguá. Mongaguá teve essa questão toda de confusão. Então, assim, você vê que é muito tempo que vem acontecendo problemas. Em 18 teve eleições complementares. Como vocês analisam isso? É um prejuízo para a cidade, né? Você vê que Mongaguá tá meio que estagnada ali num cenário onde Itanhaém tem prosperado. Praia Grande também nem se fala. Praia Grande é uma das cidades mais prósperas da região, considero. E fica aquele limbo ali de Mongaguá. No meio ali. Sim. Exato. A população não cresce, né? A construção civil ainda é tímida, né? A gente vê empreendimentos ali, mas tudo isso é reflexo da política que fica estagnada por toda essa questão. Você vê, poxa, eleições complementares. Aí agora, Cristina Wiazowski em primeiro, né? Porque a população escolheu o Paulinho. Exato. Ele foi eleito, certo? Mas ele ganhou, mas não levou. Sim. Então, né, vieram com essa questão de trazer a esposa e tal, para manter essa chapa, para que a população, então a vontade da população seja mantida aí, que é o que claramente pode acontecer. Mas, de novo, o tapetão entra em jogo, né? Quer dizer, é que nem a gente está falando da política do cenário nacional. Estão tirando as pessoas do caminho. Aí lembro de Michele aqui, hein, gente? Opa, é um nome. É um nome, lembro de Michele. Você falando, né, a pessoa escolheu, mas ganhou, não levou. Mas a questão é que o Casabranca, ele tem já há muitos anos tentado, tanto que teve o rolo da merenda, depois passou pra eleição complementar, ele concorreu, não levou, é complicado. O que me revolta mais na situação de Mongaguá é por que não fizeram tudo isso antes da eleição? Sim. Exato. A grande questão era, se o Paulinho não poderia ser candidato, ele deveria ter sido tirado do jogo antes. Ele conversou com a gente e falou isso aqui no Jornal Agora, o que fizeram é enganar a população. Votaram num cara, o cara foi eleito, não pôde assumir, e agora vamos fazer uma nova eleição. Sabe, assim, e a justiça foi lenta. Foi. Deveria ter vindo lá atrás. E mais lenta ainda, porque eram contas de 2008, se não me engano. Deu tempo. 12. Ou seja, deu muito tempo, né? Quer dizer, ou colocaram no momento propício. E aí, a gente precisa de instrumentos legais para que o julgamento das contas dos prefeitos ocorram em tempo hábil e não 10, 15 anos depois, para prejudicar no momento. E não é um privilégio de Mongaguá, na verdade. Quantas eleições a gente não ouve no período eleitoral?
a Rafa tá inelegível. E aí a Rafa aparece falando assim, gente, eu não estou inelegível. Em quem você acredita? Com que confiança tu vai pra urna no dia da eleição? Exato. Eu acredito assim, esse histórico de rolos políticos mostra o seguinte, outro dia alguém tava falando, mas tem que tentar tirar a Cristina porque é o Paulinho que vai governar, mas a gente teve exemplo em Peruíbe, quando a Milena, lembra a Milena Bagieri, filha do Gil? Opa! Porque vai ter um feriado grande aí. É bom pros mesários, que vão ter mais folgas. Você já foi mesário? Eu sou mesário desde 2004, acho. Qual é o benefício de ser mesário? Não, é só a folga. Não tinha de folga? É só a folga. Tem cafezinho? Antigamente. Não, agora ganha um. Por favor, né? Um cafezinho pra passar a tarde cafezinho lá. Depende da escola. A escola é que fornece. Tem uma isso. merendinha também? Não, hoje em dia. Cada eleição muda, na verdade, mas tu tem uma espécie de vale alimentação que cai pro Pix agora, tá moderno. Então vale a pena ser mesário. São quantos dias de folga? 3? 2. 2 dias. 2. Mandar um abraço pro Pirauá, nosso amigo também, que é mesário. Ele falou assim, uma vez mesário, sempre mesário, porque dizem que chamam pra sempre, né? Mas é verdade. E é divertido. Chega no dia, sempre tem histórias. Divertido? Sempre tem histórias que tu. Oi, Cris, pode ser mesária na próxima. Uma que eu não esqueço. A justiça eleitoral não me quer, não, como mesário. Nunca fui chamada. Ai, Oswaldinho. Tô bem assim. Tô bem tranquilo. Olha, se é uma relação unilateral, eu não vou entrar, né? Se a justiça eleitoral não me ama, o que eu vou fazer? Também não tem problema. Bom, gente, 7h59. Quero agradecer a Cris Visconsi. Obrigado, Cris, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até agora. E deixa as redes também pro pessoal te acompanhar e saber um pouquinho mais do seu trabalho. Legal, @Cris Visconsi e também, se possível, a gente tá com o Contexto Cast, o podcast da UVEBS, na rede UVEBS Oficial. Acompanhe lá, a gente entrevista os vereadores para vocês saberem o que eles andam fazendo por aí. Muito bom. Pois é. Muito obrigada, Victor. viu, a vocês pelo retorno aqui com a gente. Vitor vindo pela primeira vez. Volte mais vezes. Valeu, brigadão pelo convite e um abraço para toda a audiência. Tem redes também? Tenho, mas eu não usa. Tá lá, né, Vitor? Tá tranquilo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cris. Agora, 8 em ponto, pra gente encerrar, vamos prestar serviço aqui pros nossos ouvintes. Trânsito e Balsa. Tivemos o caminhão-tanque que pegou fogo na Padre Manuel da Nóbrega, então esse é o problema do dia, a interdição do 282 ao 281, e nos demais trechos tudo certo. Aqui na travessia nós observamos que a balsa está tranquila, mas a travessia de barcas continua movimentada. 20 minutos de espera, 2 lanchas só neste momento. Boa notícia para quem, Oswaldinho? Boa notícia, nós temos aqui boa notícia para quem manda mensagem pra gente, a Eliane Oliveira, final do telefone 0831. Eliane, parabéns, viu? Tá levando aqui o nosso kit da Start Azulim, tá bom? Você tem 2 dias para retirar, pode tirar até segunda-feira. Que dia que é segunda-feira, gente? Eu tô aqui... Segunda-feira é dia 19. Você tem até dia 19, tá bom, Eliane, pra retirar aqui. Tolete Filgueira 119 no 5º andar, das 9 da manhã ao 12:30. Você retira aqui o seu kit. Fim de papo, a gente encerra mais uma edição do J-Mix. Amanhã, sexta-feira, 6 da manhã, hein? Eu e a Rafa estamos aqui para trazer mais notícia e informação. Tudo para você começar mais uma manhã bem informado com o J-Mix. Beijo, Rafinha. Beijo, tchau.